Queridos, eu quero pedir por gentileza, os irmãos abram as vossas Bíblias, para a gente poder fazer menção da palavra do Senhor e assim após podermos falar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Abra sua Bíblia aí, em Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Colossenses, capítulo 2 e o versículo 4 em diante. Vou esperar você abrir para junto, lendo aqui, você acompanhar e nós podemos fazer menção da palavra do Senhor. Abra seu coração. E você que está ouvindo e que não serve ao Senhor, fique atento. Mesmo você pensando que está longe do Senhor, não. Deus preparou um momento hoje especial para que você ouça a palavra dele. Colossenses 2, 4 em diante diz assim: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Louvado seja o Senhor. Nós vamos falar nesta noite, irei falar, irmãos, alguns conselhos que Paulo passa em sua carta aos Colossenses, conselhos estes que servem para mim e para você, para nortear a nossa vida com Deus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele estava preocupado com algo que estava acontecendo, e preocupação esta que permeou não só em Paulo, que nós encontramos 8 cartas, 8 livros do Novo Testamento com a mesma preocupação. Heresias que estavam sendo ensinadas no meio da igreja. Palavras contrárias ao Evangelho, mas transvestidas de Evangelho, que estavam levando as pessoas a desagradar a Deus. Paulo então toma essa atitude de levar o Evangelho contra um pensamento que era ensinado, onde Cristo não tinha atributos divinos, onde o corpo era mau, pensamentos estes do gnosticismo, onde as pessoas não precisavam se preocupar com uma vida transformada, com uma vida mudada, e que pudessem viver da forma com que queriam. Mas Paulo agora, ele nunca tinha estado em Colossos, mas um convertido dele, nas suas viagens missionárias, por nome Epáfras, agora era o dirigente desta igreja. E quando ele vai a Roma visitar Paulo, ele passa para Paulo as coordenadas dos ensinos falsos, daquilo que estava acontecendo. Paulo, preocupado com o bom andamento da obra, ele escreve a sua carta, e mais especificamente os versículos que nós lemos, e dali eu quero extrair 3 vertentes, 3 coisas principais que Paulo diz. No versículo 6 ele diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo estava trazendo a palavra de Deus aos Colossenses, mostrando que nós devemos andar com Cristo. Isso nos arremete ao viver diário do cristão, porque na carta gêmea aos Colossenses, que é a carta aos Efésios, Paulo diz no capítulo 2 que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, e nós éramos por natureza agora filhos da ira. Mas aí no capítulo 4, Paulo começa a dizer que nós devemos nos despojar do velho homem e agora revestir do novo homem. Paulo estava dizendo que o homem, quando ele anda com Deus e quando ele está com Deus, é necessário ter uma vida transformada, um caráter transformado. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, na sua primeira carta, Paulo afirma: porque é da vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. Aos Coríntios ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não tem como, meu querido, eu e você dizermos que andamos com Deus, estamos com Cristo,
que o Espírito Santo do Senhor habita dentro das nossas vidas, se o nosso caráter ainda não foi transformado. E por esta preocupação que Paulo da mesma forma escreveu aos Romanos, porque quando ele escreve dizendo que onde abundou o pecado, superabundaria a graça, isso gerou um pensamento errado em alguns romanos, pensando: eu posso continuar pecando, já que a graça de Deus é abundante. E aí Paulo escreve o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Aí o próprio Paulo diz: de maneira nenhuma. Nós estamos mortos para o pecado. Como que a gente ainda pode continuar vivendo no pecado? E no versículo 4 ele diz: fomos sepultados com ele no batismo da sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu e você também andássemos em novidade de vida. Querido, a nossa forma de falar, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, o nosso trato com as pessoas, com tudo, ela precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. No versículo de número 6, Paulo dá um dos versículos que eu acho mais lindo da palavra, onde ele diz: sabendo isto, que o velho homem ele foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito e não mais sirvamos o pecado. Nós temos que parar de viver uma vida vivendo de um dia nós adoramos a Deus e no outro dia nós estamos pecando. O nosso testemunho tem que condizer com a palavra que pregamos. O nosso testemunho tem que condizer com Cristo que nós pregamos. João diz que assim como ele andou, nós também devemos andar. E eu estava estudando, pastor Paulo, interessante esses dias, sobre o Dr. Moule. Moule, não é que eu tenha veia tão missionária, mas ele também foi um homem que investiu em mais de 500 jovens na preparação, e mais de 20% destes 500 jovens que ele instruiu se tornaram missionários. Mas aí um dia o Dr. Mayer chega até a esposa de Moule e fala o seguinte: olha, os livros que o seu marido escreveu, eu sou grato a Deus por cada um que ele publicou. E a esposa de Moule olha para Mayer e diz o seguinte: eu já vi todos esses livros escritos, eu vi eles na prática na vida do meu marido. Moule era um homem que pregava, mas que vivia aquilo que ele pregava. Um novo convertido uma vez procurou Robert McCheyne, diz o seguinte: não foi pelo que você falou, pelas palavras que você disse, mas pela santidade de Deus que eu vi no seu rosto. Meu querido ouvinte, meu irmão e minha irmã, o mundo tem que olhar para nós e ver Cristo brilhando nos nossos corações. Tem que ver Deus na nossa vida, no nosso proceder, no nosso agir. Porque o cristianismo, nós temos um pensamento errado. Cristianismo, pense nisto, não é um conjunto de regras onde as pessoas aderem a estas regras e a partir de agora elas são cristãs. Não. Se fosse assim, seriam como qualquer outra religião. Não há cristianismo sem Cristo. E não há cristianismo se Deus não estiver nos nossos corações movendo. Falando nisso, eu lembro de um trabalho de um jovem pregador, amigo meu, Jonatas Pedroso, que está fazendo um trabalho lindo em Curitiba com o Conect Jovem. Ele tem levado e ele afirma que a sua igreja é a rua. Durante a noite, ele e mais alguns companheiros de ministério jovens saem na rua levando ajudas àqueles que estão à margem da sociedade, abandonados na rua, tem pregado o evangelho, tem abraçado, tem dado amor. Isto que é cristianismo. Cristianismo não é nós nos reunirmos numa igreja e apenas cultuarmos a Deus com belos hinos, com belos sermões pregados. Não, cristianismo é amor, é levar o amor de Deus às vidas que estão longe dos caminhos do Senhor. Nós falamos muito acerca do amor de Cristo, mas vivemos pouco amor. Nós não temos o amor de Deus no perdão. Quando um irmão peca, nós viramos as costas.
Dizemos que ele vai para o inferno. Não, querido. Cristo não quer isso de mim e você. Quando nós vimos um irmão padecendo uma dificuldade, não conseguimos se firmar nos caminhos do Senhor, é minha e sua responsabilidade tomar a mão deste irmão e dizer: você não consegue caminhar sozinho, mas eu estou do seu lado e junto nós vamos chegar na eternidade. Eu vou interceder e eu não abro mão da sua alma, custe o que custar. Junto nós vamos chegar no céu. Andar com Cristo e andar nele, é o que Paulo escreve, é isto: é viver o caráter de Cristo, a vida de Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver que houve algo diferente. Pecados que antes nós cometíamos, a mentira, a prostituição, o adultério, nem sequer pode se nomear na nossa vida. Nós temos que agora arrumar aos céus. Nosso Deus é santo. E a Bíblia nos diz, o escritor aos Hebreus escreve: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Mas Paulo não fica só nisso. No versículo de número 7 ele diz algo muito lindo, e entra num tema que nós já falamos um pouco nesta noite. Paulo diz: arraigados, edificados nele e confirmados na fé. Antes de eu e você estarmos nos caminhos do Senhor, as nossas raízes da nossa vida estavam fincados numa vida de erro e pecado. João no capítulo 8 ele diz que todo aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado. Nós não tínhamos domínio sobre nós, estávamos fincados no pecado. E agora Paulo escreve: arraigados e edificados. Arraigados do original grego é a palavra rídizo, que significa lançar raízes. Paulo estava dizendo: Deus, com as suas potentes mãos de graça e misericórdia, nos arrancou das trevas, tirou-nos daquelas raízes de pecado que nós tínhamos, e agora nós estamos com as nossas raízes fincadas em Cristo, que é a rocha inabalável. Isso nos arremete não uma vida superficial, como falamos nesta noite, mas uma vida de profundidade no relacionamento com Deus. Chega, queridos, de eu e você vivermos de experiências dos outros, de dizermos: Deus fazia através da vida fulano, eu vi algo sendo visto. Nós temos que fazer parte dos milagres de Deus, e tais coisas precisam ser vistas na nossa vida. É como nós olhamos a Bíblia. Êxodo capítulo de número 19. Deus desce ao Sinai para falar com Moisés. E aí no versículo de número 12, Deus fala a Moisés: traça um limite. Ninguém toca no monte, ninguém sobe no monte. Irmão, nós somos curiosos. Imagina a gente naquela época, vendo Deus trovejar e fumegar como que fogo. Êxodo 19 reafirma isso. E aí o povo lá de baixo, sem saber o que estava acontecendo, pensando: como eu gostaria de estar com Moisés, a ponto de um dia Moisés descer e a sua face brilhar tanto da glória de Deus. O povo ficava pensando: como será que é estar na presença do Senhor? Na época da construção do tabernáculo, da mesma forma, o sacerdote, sumo sacerdote, uma vez no ano entrava no Santo dos Santos, e com sangue para ser derramado no propiciatório da arca, e o povo ficava de fora pensando: o que será que está acontecendo lá dentro? Porque o povo sabia que, mediante a lei, ao derramar de sangue, Deus falaria com o sacerdote que lá se encontrava, e havia aquela separação do véu. Mas a Bíblia nos diz em Mateus 27:51, que quando Cristo está na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que ele entrega o seu Espírito, o véu do templo, Lenere e Astai, o véu do templo se rasga de alto a baixo, representando agora, querido, que você na sua casa, e eu aqui na rádio com minha esposa, com o pastor Pablo, nós temos acesso ao Pai, nós podemos ouvir, sentir o toque de Deus, participar da presença plena do Senhor. Não estamos mais distantes, não estamos longe. A Bíblia diz que antes estávamos longe, mas através de Cristo nós somos chamados para perto. Nós podemos sentir a presença de Deus. Isso nos dá uma liberdade de termos uma profundidade de relacionamento. Não podemos viver à mercê da presença de Deus, sentindo apenas um pouquinho
pouquinho, contemplando um pouco da glória de Deus. Querido, Deus tem o céu aberto todos os dias, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho. Na hora em que você levar as mentes ao céu, o Deus Santo e Todo-Poderoso, Ele há de falar e bradar ao seu coração. Precisamos de profundidade no relacionamento. Mas se nós permanecermos sem profundidade, nós caímos no risco da imaturidade espiritual. Quando nós somos imaturos, nós não presenciamos e não absorvemos o melhor de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, uma igreja que era cheia de dons, Deus operava através dos dons, profecia, discernimento, sabedoria, tantos outros dons que nós conhecemos na palavra do Senhor. Mas Paulo fala: eu ainda tenho que escrever para vocês como meninos em Cristo, como meramente carnais. Era um povo cheio de dons, mas imaturo. E Paulo nomeia a inveja, a contenda, o partidarismo, a dissolução. Eram irmãos que tinham os dons espirituais, mas que o seu caráter ainda não estava totalmente transformado por Deus. Quando nós somos imaturos na presença do Senhor, nós corremos um grande risco de acharmos que estamos agradando a Deus, que estamos vivendo conforme Deus se agrada. Achamos que estamos vivendo a palavra de Deus, quando na verdade nós estamos desagradando o Senhor. Quando nós somos imaturos, queridos, nós nos tornamos vulneráveis às circunstâncias. Tudo o que acontece na nossa vida é motivo para tentarmos abandonar a Cristo, ir para longe nos caminhos do Senhor. Mas se nós chegarmos a uma plena maturidade com Deus, nada irá abalar a nossa fé. Seremos como Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos: nem altura, nem profundidade, nem a espada, nada nos separará do amor de Deus. Quando nós temos maturidade em Deus, ainda no capítulo 8, versículo 18, nós conseguimos olhar as situações como o apóstolo Paulo olhou e disse: porque eu tenho para mim as aflições do tempo presente, não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Louvado seja o Senhor. A gente vê as dificuldades, mas diz: isto é para meu crescimento, Deus está comigo, isto não é para me derrubar, isto sim é para me fortalecer na presença do Deus Santo. Quando olhamos a Bíblia e olhamos a história, nós vemos homens maduros que nada os apartou do amor do Senhor. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 11, eu vou ler para você. Paulo disse: em tudo somos atribulados, não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E no versículo 17, Paulo, quando escreve 2 Coríntios, ele estava tendo seu apostolado colocado em xeque. Cristãos judaizantes que queriam manter a lei e que não cumprisse tão somente os mandamentos de Cristo, imagina se circuncidasse e cumprisse ordenanças da lei, colocaram em xeque o apóstolo, dizendo que ele não era chamado por Deus, ele não era o verdadeiro servo do Senhor, que ele pregava um falso evangelho, sendo que Paulo realmente cumpria a vontade do Senhor. Mediante tudo isso, ele escreve o versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aquilo que você está passando, que às vezes te faz chorar, te faz às vezes, meu querido obreiro, querer jogar a gravata, o paletó longe, dizer: eu não quero pregar mais, está doído, está difícil. Ei, queridão, isso é apenas uma leve e momentânea, está preparando um grande peso de glória. E quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu as palavras de Jesus dizendo: eis que cedo venho,
e comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Naquele dia valerá a pena, porque eu e você ouviremos o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o descanso que eu vos tenho preparado. Louvado seja o Senhor. Quando olhamos a história, eu peço que você redobre a sua atenção. Quero contar a história aqui do grande general Plácido. Se você nunca viu, escuta esta história. Na época antiga, início da era cristã, onde o próprio César chegou a afirmar que ele temia mais um grande general sem exército do que um exército sem general, tamanha era a capacidade desses generais. Nós encontramos a história de Plácido. Certa feita, Plácido sai na sua caçada, e ele gostava, para caçar antílopes. E ele acha um por grande demais, um antílope muito grande, e por ele ter uma montaria melhor que a dos seus soldados, ele se destaca no meio da mata, desaparecendo. Encontra com este grande antílope na beira de um grande penhasco. Nisto, a história nos conta que aparece uma grande luz iluminando, dizendo: Plácido, tu és um homem bom. E ele realmente era. Ajudava os pobres, tratava todos sem distinção. E aquela luz disse: Plácido, você só falta servir a Jesus. Aquela voz intriga o general Plácido. Ele diz: quem és, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus, que morreu e ressuscitou e que vive para todo sempre. A história conta que Plácido naquela hora cai de joelhos, e por 4 horas ele passa orando ao seu Senhor. Soldados não o encontram e retornam ao seu lar para contar à sua esposa Eunice o pior: o grande general tinha desaparecido. Quando eles estão dando a notícia, Plácido adentra aquela grande mansão. Por ele ser um general, tinha grandes posses. Ele chega à sua mulher e diz: Eunice, a partir de hoje eu sou cristão. Eu tive um encontro com um Deus verdadeiro, louvado seja o Senhor. Ele pega a sua mulher numa noite. A igreja não tinha o privilégio naquela época que eu tenho e você de reunir-se numa rádio, de procurar uma grande casa de oração, não. A igreja se reunia em catacumbas. E lá ruma o grande general à noite, procurando encontrar com o pastor daquela igreja, daquela catacumba, para que ele fosse batizado. E assim acontece. Plácido é batizado. Aí você fala: mas irmão Lincoln, você fala de dificuldade, mas eu estou vendo um grande general sendo abençoado. Pois é, quando Plácido retorna ao seu lar, a história conta: uma grande peste virulenta atormenta o seu gado, os seus animais. Ele perde todos os seus bens, a ponto da história de Plácido, por alguns estudiosos, ser equiparada à história de Jó. Ele perde todos os seus serviçais. Agora, esperando que esta peste fosse exterminada, ele tem que sair, pastor Pablo, da sua casa. Só que no momento em que Plácido sai, ladrões invadem a sua casa e tomam tudo. Plácido não sobra para ele sequer uma moeda. Ele olha para Eunice, a sua mulher, que teve o nome mudado para Teopista, e fala: mulher, vamos para outro país. Aqui não dá para a gente viver. Vamos pegar um barco e navegar e vamos embora. Mas ele não tinha dinheiro. Quando ele adentra um barco, um barqueiro se atenta à beleza de Teopista e trama algo ruim no seu coração. Resolve deixar Plácido no próximo porto e fala: você desce. Como você não tem pagamento, a partir de hoje a sua mulher é minha. Plácido agora desce na terra, olha para os seus filhos que perguntam: e a nossa mamãe? Plácido olha para Ágapo e para Teopistão e diz: sua mãe foi tomada por um homem. Mas um dia, meus filhos, fiquem tranquilos, nós encontraremos com ela na eternidade, louvado seja o Senhor. Mas Deus é um Deus que cuida dos seus servos. Quando aquele barqueiro ruma embora com a mulher de Plácido, Deus coloca um temor tal no coração daquele homem, que em vez de ele ser o algoz, ele passa a ser o guardião. Ele dá dinheiro para aquela mulher e diz: compre uma terra e vá viver, eu não vou fazer mal nenhum. E assim ela desce no próximo porto e vai viver a sua vida. Plácido agora, sem sua esposa, procurando um lugar para viver, ele adentra aquele país e encontra um grande rio caudaloso e largo. E ele estava com um menino pequeno e o maior. O que ele faz? Ele resolve deixar o maiorzinho e entra no rio com seu filho menor. Ao chegar ao outro lado da margem,
Ele escuta os gritos da criança. O irmão Plácido olha, um leão tinha carregado o seu filho e levado pela mata embora. Plácido larga o menorzinho e se adentra nas águas para tentar salvá-lo. Ao chegar na outra margem, a água tinha desaparecido. E ele escuta o menor gritando: papai, me ajuda! Um lobo tinha tomado. Plácido, que tinha perdido a sua esposa, agora perde a única coisa que tinha sobrado, que eram os seus filhos. Ele ajoelha às margens daquele rio e diz: Senhor, eu sou grato, neném, porque eu estou nos teus caminhos. Levaram minha esposa e filhos, mas na eternidade o Senhor nos juntará novamente e eu estarei junto, louvado seja o Senhor. Plácido agora arruma para viver numa fazenda ao grande general Plácido, para ser tão somente um lavrador. Passam-se 15 anos, pastor Pablo. Trajano é o imperador. E grandes nações começam a assolar o Império Romano. Trajano sabia que Plácido estava vivo. Ele diz: achem, aonde quer que esteja Plácido, nós precisamos dele para ganhar a batalha. E assim acontece. Soldados acham Plácido e ele é retornado ao seu cargo. Deus começa a honrar o seu servo após grande aflição. E após 15 anos, ele começa a estar à frente. No meio desta batalha, preste atenção de coisa linda. No meio desta batalha, quando Plácido está beirando a morte com seu exército, 2 jovens se destacam na batalha de forma tal, lutando, defendendo Plácido, o exército, a ponto de Plácido olhar para eles e adotá-los como os filhos. Um dia esses 2 jovens se assentam à beira do rio. Um jovem olha para o outro e fala: olha, vou te contar uma história, a gente batalhou tanto, lutou, nós salvamos Plácido do exército, mas você não sabe da minha história. Anos atrás eu estava aqui com meu pai, nós tínhamos perdido a nossa mamãe. E aí meu pai me deixou e foi levar o meu irmão mais novo, e um leão me levou, mas graças a Deus eu sou cristão, e eu fui salvo das garras do leão. Aquele jovem que escutava a história, pastor Papa, ele começou a chorar. E o que contava a história sem entender, e ele segue contando. E aí aquele mais novo fala: olha, você está contando a nossa história. Do outro lado, assim como você foi levado por um leão, eu fui levado por um urso. A águia, por um momento, não acredita. E ele fala: está aqui no meu peito a medalha que a mamãe me deu naquele dia que nós fomos batizados, naquela catacumba, com aquele pastor, ela está aqui. Aqueles 2 jovens se abraçam, porque eles viram que eles eram os irmãos que tinham sido guardados por Deus. Resolvem correr até o general e contar o milagre. Quando eles contam para o grande general, Plácido olha para eles e fala: vocês são meus filhos. Deus permitiu que vocês fossem levados, mas agora Deus restaura a nossa família, louvado seja o Senhor. E é assim que Deus faz com a nossa vida, irmão. Deus permanece, tudo tem um propósito do Senhor. No momento desta confraternização, ele recebe um pedido de um soldado dizendo: grande general, próximo à terra onde o Senhor habitou, o Senhor habita, tem a sua tenda, tem uma viúva. Ela não tem família. E ela sabe que nós vamos retornar a Roma, porque Trajano morreu, e agora o grande imperador Adriano Cruel manda uma carta pedindo que quer te honrar, quer que você adentre Roma com grandes honrarias. Essa mulher ficou sabendo, e ela quer voltar para Roma com a gente. Plácido, como era compassivo e amoroso, falou: manda essa mulher, deixa eu conversar com ela. Ai, Jesus é maravilhoso. Quando aquela mulher começa a conversar com Plácido, Plácido vira um pouco o seu rosto, e ele mostra atrás da sua orelha uma cicatriz de espada, de luta que ele tinha. Aquela mulher olha para ele e fala assim: tu és Plácido, tu és o meu marido, louvado seja o Senhor. E Plácido fala: tu és Teopista, a minha amada que foi tomada, e agora Deus me trouxe de volta. E eles se confraternizam. E aí você pensa: que história linda, maravilhosa. Vamos lá, é linda mesmo, mas segura aí, senta aí, meu irmão. Eles vão retornar para Roma. Adriano prepara todo o equiparato para honrar. O general era o homem primeiro abaixo do imperador. Só que aquilo que parecia uma grande procissão, pastor Pablo, de honraria, Plácido sabia no fundo que aquilo não passava uma preparação para o seu funeral. Quando Plácido chega a Roma, andando com 2 cavalos brancos, os melhores que tinha,
À sua frente, despojos de guerra, prisioneiros de guerra, toda a população de Roma gritando o seu nome, e atrás dele um escravo dizendo: lembra-se que tu és tão somente um homem, para que o general não se ensoberbecesse e crescesse mais que o imperador. E Plácido vai indo. Mas quando chega à porta do templo de Júpiter, seria a grande prova do cristianismo profundo que eu falei, se Plácido estaria arraigado e edificado verdadeiramente em Cristo. Plácido teria o seu rosto pintado de vermelho, como a estátua de Júpiter, e ele teria que queimar incenso. Mas agora era um homem mudado, calejado de sofrimento, mas que sentiu Deus todos os dias ao seu lado. Quando ele desce da sua bela carruagem, os sacerdotes de Júpiter descem e falam: queime incenso, deixa a gente pintar a tua face. Ele levanta sua voz diante de todo o império, dizendo: eu não posso. Eu há anos atrás conheci o único Deus verdadeiro que há, e só a Ele eu rendo graças e adoração para todo sempre. Aleluia. A história conta que toda a população começou a dizer: morte aos cristãos, morte aos cristãos. Plácido é lançado no cárcere para no dia seguinte ele ser morto. No dia seguinte ele adentra o grande Coliseu. Mais de 100.000 pessoas esperando o espetáculo, com um desejo ardente de ver um cristão sendo estraçalhado pelas feras, já que odiavam os cristãos. Plácido é colocado no centro da arena. São soltos 2 leões e 4 ursos. Quando toda a multidão está alvoroçada, esperando o pastor Pablo que as feras destruam os servos de Deus, a história conta algo lindo. Um dos leões corre em direção a Plácido, se abaixa e, no sentido de reverência, coloca a sua cabeça debaixo da perna de Plácido. Nenhum animal toca nos servos do Senhor. Aleluia. O grande imperador começa a gritar, Adriano, dizendo: atiçem as feras, façam algo. Mas elas não fazem nada. Era a mão do potente Deus guardando os seus servos. Eles retornam as feras para as jaulas. O maior criação que existia de tortura entra em cena. Um grande bezerro de ouro, onde se colocavam dentro os crentes e atiçava fogo embaixo, para que os crentes fossem cozidos vivos e ali eles morressem em sofrimento por 3 dias. Passado 3 dias, todo mundo queria saber o que tinha acontecido. Deus tinha guardado das feras. Que milagre é esse agora? Adriano queria envergonhar o Senhor Deus. E quando eles abrem aquele grande bezerro após 3 dias, não encontram Plácido e sua família queimados, não, pastor Pablo. Encontram ele tão somente como que dormindo. Aí você olha para mim e diz: mas irmão Lincoln, eles morreram. Morreram. Mas a mão de Deus estava lá. E você e eu, meu ouvinte, se nós seguirmos firmes, arraigados e edificados no Senhor, na eternidade nós encontraremos Paulo, encontraremos Plácido, Ágapo, Teopistão e Teopista e tantos homens da palavra e da história. Nós encontraremos ele para a glória do Senhor, e valerá a pena cada lágrima, Lené, Yoshi, Kimikanosé, valerá a pena cada sofrimento, cada dor. Tudo que nós passamos, nós vamos olhar para trás e dizer: eu suportei com dificuldade, mas eu cheguei na glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Paulo não para por aí, vamos lá. Paulo segue dizendo, versículo 7: arraigados, edificados nele e confirmados na fé. Ele diz: assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Muitos falsos ensinos, como já falei nesta noite, estavam sendo disseminados. Paulo tinha preocupação de que a igreja em Colossos se movesse como a igreja na Galácia. Porque quando Paulo escreve o primeiro capítulo aos Gálatas, a partir do versículo 6, ele diz o seguinte: eu me maravilho que tão depressa vocês passaram para um outro evangelho que não é o que eu prego, que é um falso evangelho.
E no versículo 8 ele diz: ainda que um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do qual eu vos tenho anunciado, que seja anátema, ou seja, que seja maldição. Infelizmente, como a gente já conversou um pouco nesta noite, o falso evangelho tem crescido, tem sido propagado. Homens que não têm compromisso com a palavra do Senhor têm pregado um evangelho de facilidades, um evangelho que não permeia a palavra do Senhor. Nós temos a responsabilidade, meu querido, de sermos defensores do evangelho. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: verdade é, uns pregam a Cristo por inveja, uns por porfia, outros por boa mente, uns pregam até por amor. Mas Paulo diz, é bem enfático, eu fui posto por defesa do evangelho. Cabe a eu e você nesses últimos dias nos levantarmos para combater esses ensinos falsos acerca da palavra do Senhor. Paulo dedicou toda a sua vida para pregar o evangelho santo e combater o falso evangelho. Porque sabe o que nós estamos pregando? Nós pregadores, pastor, digo assim no geral, estamos pregando um evangelho que fala muito desta terra. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: porque a vossa cidade está nos céus, da onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, nós temos que falar do céu. Falamos do Jesus abençoador, não sou contra. Jesus abençoa. A minha vida, a minha história de vida, se um dia eu contar o testemunho, você assusta do que Deus já fez na minha vida. Realmente Deus abençoa, Deus prospera, Deus abre porta, da casa, da carro, faz tudo isso. Ele cuida das nossas vidas. Mas nós temos pregado pouco o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, que não morreu, meu querido, para que a sua empresa prosperasse, para que você tivesse dinheiro, mas que morreu, e João escreve, porque ele é a propiciação dos nossos pecados, e não são os nossos, mas os pecados do mundo inteiro. Cristo foi cravado na cruz, sofreu para a remissão dos pecados. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: porque Deus reconciliou consigo todas as coisas em Cristo. Nós que estávamos longe, passamos agora a estar perto de Deus. Chega, querido, de um evangelho que nos dá sensações momentâneas. Nós não precisamos, pastor Pablo, de sensações momentâneas. O que a igreja precisa, o que eu e você precisamos, é de transformações profundas e eternas na nossa vida, que mudem o rumo da eternidade que nos está preparada. O que adianta a gente ir para um culto, falar línguas estranhas, dar glória a Deus, fazer e deixar acontecer, e voltar para a mesma vidinha errada que nós vamos rumando de pastos largos para o inferno? Não. O evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Aí você fala: mas irmão Lincoln, eu quero ser pregador. Eu também não sou, irmão. São 15 anos pregando. Eu também não sou pregador. Aí você fala: mas é difícil, irmão Lincoln. Quando a gente tenta trazer um evangelho, as pessoas não querem ouvir, porque elas estão muito acostumadas com coisas fáceis. Nós não podemos trazer o evangelho tão genuíno, porque as pessoas não gostam. Meu queridão, João no capítulo 6, Jesus está rasgando o verbo, dizendo: uns me seguem por causa das bênçãos, outros estão me seguindo por causa do pão que eu multipliquei e aumentei a multidão. E aí o povo começa a se dissipar. Aí os discípulos falam de Jesus: dura esse discurso, quem é que pode suportar? Aí Jesus fala: vocês querem ir? Vão embora. E aí Pedro, que a gente bate tanto, ele olha para Jesus, diz uma das mais lindas e belas frases da Bíblia, diz: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, louvado seja o Senhor. Sabe por que você está nesta noite me ouvindo? Sabe por que eu estou aqui?
porque o pastor Pablo e tantas pessoas estão reunidas no nome de Cristo, é porque só Ele tem a palavra de vida eterna, a palavra que nos consola, que nos alimenta, a palavra que nos dá força, a palavra que nos impulsiona a prosseguir, e a palavra pela qual, se eu e você cremos e vivemos verdadeiramente pela graça e misericórdia de Deus, nós chegaremos ao céu. Mas precisamos voltar à palavra do Senhor. Paulo disse: aquilo que vocês foram ensinados. Paulo não tinha ensinado. Ele nunca colocou os pés em Colosso. Mas ele gerou Epáfras. Epáfras era um convertido da viagem missionária. Paulo, por ser sadio na sua mensagem, Paulo gerava, e nós falamos, e Deus foi orientando tudo de acordo com a mensagem essa noite. Deus é maravilhoso. Paulo gerou Epáfras, um homem santo para pregar a palavra. Agora Paulo disse: aquilo que o meu filho na fé pregou, permaneça naquilo. Querido, pregue um evangelho sadio. Se você, meu querido obreiro, quer uma igreja abençoada, não estou aqui querendo te ensinar a ser pastor, mas se você quer ter uma igreja abençoada, pregue o evangelho sadio. O que atrai as pessoas não é inovação, não é aquilo, o movimento, não. Se você pregar a palavra de Deus, os milagres acontecerão, Deus será adorado, o nome do Senhor será engrandecido, e Deus acrescentará as almas, assim como Ele acrescentava no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós precisamos seguir os conselhos de Paulo, andar nele, arraigados e edificados, e permanecer da palavra do Senhor. Eu quero orar com você, pastor Paulo. Posso orar por todos os ouvintes? Eu quero orar por você, meu irmão. Você que às vezes tem encontrado dificuldade para andar nele, ou por algum motivo você não conseguiu estar arraigado, lançado raízes em Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que pratica a palavra, ele é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Às vezes, infelizmente, você está edificando a sua casa sobre a areia. Hoje Deus quer te trazer para a rocha. Cristo, que é a rocha inabalável. E se você que não serve ao Senhor, é hora de andar nele. É hora de se entregar a Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você, meu querido pregador ouvinte, quero orar por você para que Deus dê a mim e a você graça, para que continuemos pregando o verdadeiro evangelho. Não seja atraído por outras coisas. Não se preocupe com outras coisas. Preocupe-se apenas em pregar a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, adorando e glorificando o Teu nome, sendo gratos a Ti por esta oportunidade, por Tua bondade e misericórdia, Senhor. Ó Deus, nos dê graça a andar no Senhor. Muda a nossa vida, muda o nosso caráter, meu Deus. Liberta-nos dos pecados ocultos, das coisas, ó Pai, que nós fazemos às escondidas. Chinei e que serra. Deus, livra-nos, meu Pai, do aprisionamento do pecado. Nos ajude a ter uma vida que agrada ao Senhor, que não venhamos entristecer o Santo Espírito. Pai, que coloquemos na prática o cristianismo nas nossas vidas. Ó Deus, nos ajude a ter um relacionamento mais profundo, a estarmos arraigados com as raízes lançadas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira-nos do comodismo, da superficialidade, leva-nos a novas experiências, e marcantes e profundas experiências na Tua presença. Ajuda-nos a nos manter na Tua palavra, assim como nós aprendemos, que venhamos permanecer para a glória do Teu nome. E Pai, aqueles que não Te servem, que estão se entregando ao Senhor, e eu creio que Tu pode libertar vidas, estenda as Tuas mãos, perdoe os pecados e dê graça e força a caminhar nos Teus caminhos. Assim nós Te pedimos, e assim damos graça, crendo que Tu és o nosso Deus e o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.